O que é uma mensagem temática? Não é uma mensagem expositiva, como eu estou acostumado a fazer aqui, para a igreja entender e não estranhar. Mensagem expositiva é o que eu faço sempre aqui. Pego o Apocalipse, versículo por versículo, até o último versículo, explicando ele. Mensagem temática é onde eu vou trazendo palavras aqui e citando o texto que está de acordo com a ideia do tema. Isso é uma mensagem temática. E é assim que eu vou pregar hoje, tá bom? Existem 3 tipos de mensagem: temática, textual e expositiva. Hoje eu vou pregar a temática. Vamos lá. O tema da mensagem é o culto que não agrada a Deus. Irmãos, muitos dizem por aí, e você tem ouvido muito isso, tenho certeza, que cada um pode adorar a Deus do seu jeito. Então é exatamente isso que eu acabei de explicar. A mensagem temática, ela não tem um capítulo inicial, gente. Eu posso iniciar da forma que estou iniciando aqui, e no decorrer eu vou citar versículos que vai estar de acordo com a ideia do tema da mensagem. Muitos dizem por aí, mas daqui a pouco eu vou abrir a Bíblia, tá? Já está aberto aqui, eu só vou citar o texto. Muitos dizem por aí que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, sim ou não? É o que mais nós temos ouvido nos dias de hoje, meu irmão. Porque tem de pessoa achando, né? É um machismo aí, né? Um machismo pecaminoso, louco, que eles inventaram aí. Nós não achamos nada, graças a Deus, e nós achamos o conhecimento de Deus na Bíblia, que nos traz a revelação plena de como Ele quer ser cultuado. Mas fora da Bíblia nós não achamos nada. Mas a pergunta é, muitos pensam assim: eu posso adorar a Deus do meu jeito, eu posso cultuar a Deus do meu jeito, eu posso servir a Deus do meu jeito. Será que isso é verdade? Será que realmente eu posso adorar a Deus do meu jeito? É a fala de alguns. E alguns dizem assim: Deus nos entende. Deus respeita a vontade de cada um. Quem já ouviu isso? Não impõe a sua vontade em mim. Deus respeita a vontade de cada um. Aí continuam: porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Acho que isso é o que mais nós escutamos, né, irmãos? Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus não quer que ninguém faça nada obrigado, pastor. Deus não quer, isso não é de Deus. Eu não tenho que, eu gosto da minha vida aqui. Deus não quer que eu deixe que eu fazer o que eu gosto só para fazer algo que eu não gosto. Isso vai ser obrigado. Isso, estou mudando a palavra essa aqui é renúncia. Deus não quer isso. Aí vem e diz: Deus não obriga ninguém a fazer nada. Será que realmente isso é verdade, irmãos? Que Deus não obriga ninguém a fazer nada? Ou é uma verdade só da mente daqueles que querem uma desculpinha para não viverem a vida que Deus chamou todos os cristãos para viver? Será que é verdade? Será que o que alguns pensam, você que vai me assistir depois, e outros pensam que Deus não obriga ninguém a fazer nada, que tem um tal de um arbítrio, e Deus não quer que você faça nada obrigado, sabe? Ele não quer que você deixe a sua vontade para fazer a dele. Isso seria uma obrigação. Será que isso é verdade? O profeta Jonas que o diga. Irmão, se realmente é assim, então eu posso fazer como eu quero, cultuar a Deus do meu jeito, porque Ele respeita o meu arbítrio. Arbítrio de decidir como eu vou fazer algo para Ele. Está na moda isso. A geração que você está vivendo está na moda. Eu tenho um arbítrio de decidir como eu vou fazer algo para Deus. Só que essa moda desgraçada, miserável, era para ficar da porta da igreja para lá. Mas o problema é que ela está entrando dentro da igreja também. Aí tem crente modinha, o nome é esse, que quer fazer isso também. Quer cultuar Deus do seu jeitinho. E quer que Deus se enquadre ao padrão do jeito dele. E não ele se enquadrar ao padrão da palavra de Deus. Acho que o livro de Jonas responde isso de forma rápida. Dentro desse livro fica bem evidente que essa teoria, essa ideia que Deus respeita o seu arbítrio para que
eu mesmo escolha de que forma eu quero fazer as coisas para Ele. Se eu faço um dia ou outro não é um conceito bíblico, não tem baseamento nas escrituras sagradas, não tem força na palavra inspirada de Deus. Mas ficará evidente que essa ideia vem da força da língua, que não quer servir a Deus da maneira correta. Isso é da maneira de Deus. Todas as pessoas que você vê dentro da igreja e fora, com essa desculpinha, que Deus respeita o arbítrio dela, que Deus não quer que ninguém faça nada forçado, é desculpa de uma língua que não quer servir a Deus da maneira correta. E isso é da maneira de Deus. Digo isso, irmãos, porque quando nós chegamos no livro de Jonas, nós se deparamos com um profeta que recebe uma ordem direta do próprio Deus, e a ordem de Deus é: Jonas, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Deus mandou o quê? Jonas, vai, e faz, e fala. Essa é a ordem do próprio Deus para Jonas. Jonas, vá lá a Nínive e pregue lá. Pregue, porque o pecado daquela cidade subiu até a mim. Jonas, sendo judeu, sabendo que Deus é misericordioso e que se o povo de Nínive se arrependesse, Deus ia perdoar, Jonas toma a atitude de muitos tomam hoje no século que estamos vivendo. Jonas, irmãos, por saber que o povo de Nínive era gentil igual a nós, Jonas não teve misericórdia de nós. Jonas não teve misericórdia dos gentios que somos nós. Ele não queria pregar para os gentios de forma nenhuma. E porque aqueles gentios de lá era mau, perverso, maquiavélico, inimigo de Deus. E Jonas sabia disso. O que é que ele pensou? Para esse povo não, salvação. Esse povo não merece a salvação. Jonas era, no mínimo, egoísta, né, irmão? Porque assim, se a salvação viesse dele, ele podia até decidir quem salvar, mas não vinha dele. Se Deus salvou ele, por que Deus não podia salvar outro povo também? Então foi muito egoísmo da parte de Jonas. Nós devemos admitir que Jonas foi um profeta assim, egoísta. Mas para ficar claro, né, irmãos, que mesmo Jonas, que escreveu o livro de Jonas, era tão pecador quanto nós. Era fraco como nós. Por isso a Bíblia mostra os nuances da sua fraqueza, do seu pecado, do seu egoísmo. Acho que essas cenas foi narrada para deixar claro para nós que não existiu super-homem na Bíblia. Mas eram todos homens que dependiam do super-homem Jesus Cristo, o Filho de Deus. Voltando, então Jonas tinha em mente que esse povo não merecia a salvação de Deus, por mais que Deus quisesse salvar eles. Jonas achava que a salvação era só para os judeus, exclusivamente para o judeu, e que nenhuma outra nação merecia a salvação. E o que é que ele faz? Ao invés de ir para Nínive, talvez Jonas pensava como essa geração de hoje: Deus respeita a minha vontade. Eu encontro muito isso. Quando eu vejo essas pessoas falando isso, eu lembro de Jonas. E Jonas, eu acho que pensou assim: Jeová é um Deus tão misericordioso que eu acho que Ele vai respeitar a minha vontade. Jeová jamais vai me forçar a fazer algo. Ele vai respeitar o meu arbítrio. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus pediu, mas eu não quero ir. Com certeza Jonas pensou nisso, né? Isso não tem dúvida. Deus pediu, mas eu não quero ir pregar em Tarsis. Não quero ir para lá. Só que Jonas tinha outras coisas em mente. Ele sabia que Jeová era misericordioso. Talvez ele tinha em mente até outra coisa, e possivelmente isso é a mais certa: que Deus envia outro profeta no lugar dele. Deus vai enviar outro profeta, certeza. Deus vai me deixar quieto, Jeová. Jeová vai ver que eu não quis pregar e vai levantar outro, como ele sempre fez, e eu vou ficar tranquilo aqui e não vou cumprir essa ordem de Jeová. Possivelmente Jonas pensou nisso. Vou passar um tempinho aqui bom, até Deus mudar de ideia. Outra coisa que passou pela mente de Jonas: talvez Deus mude de ideia, e ou não queira fazer mais isso, ou envie outra pessoa. Mude de ideia é: traga outra pessoa para pregar.
E aí a história acabou assim, irmãos. Deus respeitou o livre-arbítrio de Jonas, a vontade de Jonas em fazer como ele queria, e mudou de ideia. É assim que a história acaba? Deus respeitou a vontade de Jonas. Irmãos, a Bíblia é um livro espetacular para acabar com essa façanha, essa mentira. Mas as pessoas precisam ouvir isso. Elas precisam entender que a Bíblia tem textos claros. Que Jeová não é esse Deus que eles pintou como Papai Noel. Não é. Não é o Deus da Bíblia. Deus não é esse Deus desse século aí, pintado como Papai Noel, que dá presente, que tolera todo mundo, que tolera pecado, que entende todo mundo e que ama todo mundo como eles são. Não é verdade, o nosso Deus não é esse. Por mais, que Jonas pensasse que Deus ia mudar de ideia, que Jeová ia respeitar a vontade dele, o texto não acaba assim. Não é a minha nem a sua, mas a de Deus é que prevalece. Não é a nossa vontade. Por mais que você queira, a sua e a minha vontade não vai prevalecer. Não vai. Por mais que você até pense que ela está prevalecendo, mas acredite, no final é a de Deus que vai prevalecer. É a de Deus. Independente se a vontade dele naquele momento seja o contrário da sua, ainda assim é a dele que vai prevalecer, porque ele é o Deus criador e incriado. Nós somos a sua criação. Irmãos, o que é que nós vamos ler agora? E para ficar claro que você nem pode servir a Deus do seu jeito, como também não pode cultuar Ele do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Abra Jonas aí, por favor. Vamos lá, Jonas 1. Jonas, livro do profeta Jonas. Vamos lá, capítulo de número 1. Vamos ver se Deus realmente respeita a sua vontade. Todos encontraram aí? Vamos ler? Vamos lá? Jonas capítulo 1, versículo 1. Vamos ler. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo o quê? Dispõe-te e vai à grande cidade e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Para aí um pouquinho, só daí. O que é que Jonas fez? Fugiu. Se Deus é o Deus que o mundo declara, que respeita a vontade e o arbítrio deles, esse texto tem que parar aqui e acabar aqui agora. E aí nós vamos acreditar que realmente Deus respeita a sua vontade. Ele se adorna o seu jeitinho. E que você pode fazer como você quer. E está tudo legal. Se o texto acabar aqui. Deus disse, vai para Nínive. A Bíblia diz que Jonas foi para onde? Para Tarsis. Vamos ver se Deus é o Deus que estão pintando aí fora mesmo. Se Deus respeitou a forma de Jonas servir a ele. Jonas dispôs para fugir para a presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio, ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Loucura de Jonas, né? Como ele podia ir para longe da presença do Senhor, se Deus está em todo lugar ao mesmo tempo? Eu não sei o que estava passando na mente do profeta, mas ele estava bem ruim mesmo. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Olha, a coisa começou a pegar aqui, viu? Pelo menos a viagem não está sendo tão calma como Jonas pensou que ia ser. Já que Deus respeita tanto a vontade do homem assim, esse navio, esse mar era para estar mais tranquilo possível. Jonas era para chegar do outro lado tão tranquilo, mas o problema é que ele não chega. Porque o Deus, que tem que ser como ele quer,
não vai deixar que chegue. Vamos lá? Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. Quem fez isso, irmãos? O Senhor, Deus. E o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançava ao mar a carga, coitados, que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Deus com D maiúsculo, porque ele pensou que o Deus de Jonas era mais um Deus semelhante ao deles. Minúsculo, né? Está aqui. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não morramos, pereçamos. E dizia uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Até aí, para nós não... O que é que aconteceu? Deus agitou o mar. Vocês estão entendendo, né? Deus agitou o mar, e o barco estava para afundar. Os marinheiros nervosos, coitado, começou a jogar as coisas, comida, tudo que tinha. Que mais vale a vida, claro. De repente eles acordaram Jonas e disseram: invoca o seu Deus, Jonas. Só que eles acharam que o Deus de Jonas era mais um ídolo. Era um ídolo, como eles adoravam ídolos. Por isso está com D maiúsculo aqui. Só que de repente eles decidiram jogar a sorte, para saber por causa de quem aquele mar estava tão furioso daquela forma, agitado. Jogaram a sorte. Vamos ver quem caiu a sorte? Parei na onda aí, quem me ajuda aí? E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre... Achamos o culpado. Era você, cara, que trouxe esse mal para nós. Rapaz, nós estávamos tão em paz com a nossa viagem. Você é a causa desse mal. Vamos, olha o que diz o texto aí. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, e que ocupação é a tua, e de onde vem, e qual é a tua terra, e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Já explicou, né? Porque que o mar está daquele jeito, né? Eu temo ao Deus que controla esse mar aqui que nós estamos agora. Eu sirvo a Ele. O Deus que eu sirvo não é esses deuses. Ele fez o céu, a terra e o mar que nós estamos aqui. Isso é muito grandioso, irmãos. Isso é tremendo. Então, olha como eles ficaram com medo. Desculpa. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: o que é isto que fizeste? Em outras palavras, como é que você nos causa um mal desse, rapaz? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque Lu havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar. Olhe bem, viu, irmãos? Todo mundo, vamos entender. O que é que nós fazemos para que isso aqui acabe? O que é que nós podemos fazer, Jonas, para que esse mar fique normal como ele estava? Jonas disse: me pegue e me jogue no mar. Agora, observe isso. Deus não estava respeitando de forma nenhuma aqui a vontade de Jonas. Onde é que está o arbítrio de Jonas aqui, hein? Oh Deus, o Senhor não respeitou nem a vontade do profeta. Ele queria ir para Tarsis, Senhor. Ele queria fugir da sua presença. Ele queria fazer a vontade dele, do jeito dele. Mas parece que não é dessa forma, como muitos dizem por aí. Não é do seu e do meu jeito, meu irmão. Quer ver? Os marinheiros até tentou, com piedade de Jonas, segurar e não jogar ele. Mas Deus estava dizendo assim: ou vocês jogam, ou eu viro esse barco. Olha, isso não é isso que Deus está dizendo aqui em outras palavras. Vamos lá. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez
mais tempestuoso contra eles. Deus estava dizendo o quê? Ei, é melhor vocês pararem. Jonas acabou de dizer que eu sou o dono desse mar. E vocês já entenderam que sou eu que estou fazendo isso, não já? Então não reme mais não. Ou vocês param de remar e joga Jonas, joga o meu profeta aqui. Eu quero ele, não é vocês. É com ele o meu negócio. Eu vou mostrar a ele que ele não é dono do nariz dele, que ele não manda na vida dele, que ele não tem arbítrio e que eu, que sou o dono da vida dele. Jogue ele aqui para eu mostrar que eu sou Deus a ele. Para eu mostrar que quando eu disser vá, ele tem que ir. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E aí eles tentaram remar, mas tiveram que jogar. Vamos lá. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, pulei, foi? 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por causa da terra, mas não podia, porquanto não se ia tornando cada vez, o 14 mesmo. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Nossa, o mar ficou como agora? Quietinho. É tão bom essas passagens, irmãos, porque nos mostra quem é o nosso Deus, né? De forma tremenda, assim, clara. O mar se aquietou. Só foi um profeta chegar lá, bateu na água, Deus diz: agora sim, eu queria ele. Agora está tudo certo com vocês, pode seguir viagem. O negócio era com ele. Vamos ver o que aconteceu depois que ele tirou na água? Deparou o Senhor. Não, 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Só uma paradazinha, uma parada para explicar um detalhe aqui. Os homens se converteram, tá? Com o que viram. Deus nunca Deus faz nada à toa, sabe, irmãos? Você acredita que estava predestinado Jonas estar naquele barco ali? Aqueles marinheiros eram predestinados, mas a ocasião tinha que ser aquela. Esses marinheiros aqui, que eram idólatras, reconheceram o Senhor e se voltaram o coração para Deus. Como é que eu sei disso? Olha aí como é que está a letra agora para que eles ofereceram sacrifício. Versículo 13. Temeram, pois, estes homens em extremos ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos ao Deus verdadeiro. Se converteram os marinheiros. Quando viu aquilo ali, eu acho que o mais impactou a eles foi quando Jonas caiu e o mar. Aí eles disseram: não, esse é o Deus que nós devemos seguir. Aleluia. Esse é o Deus que nós devemos realmente oferecer sacrifícios, porque o nosso Deus até agora nunca demonstrou tal poder. Versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aquela velha história. O peixe engoliu Jonas, levou ele para dentro do mar, e ele ficou dentro do ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Nós sabemos, irmãos, que 3 dias e 3 noites foi só para uma coisa, né? Deus estava tratando o seu profeta, tratando ele, a soberba. E dentro desse peixe, Deus foi moldando o profeta, mostrando a ele quem que manda, mostrando a ele que ele jamais tinha poder de escolha quando entregou a vida ao Senhor. Que quando ele entregou a vida ao Senhor, ele é do Senhor e não dele mais. Você sabia disso? Quando você entregou a vida a Jesus, você não é mais dono da sua vida, não. Mas tem gente que pensa que é ainda. Mas não é, irmãos. É a verdade bíblica essa. Parece um exagero isso. Como assim? Eu não sou dono da minha vida? Entre aspas, claro que você é o dono da sua vida. Mas de forma geral, o dono da sua vida, uma vez que você veio para Cristo, é Deus. É Ele que dirige agora os seus passos. E é a Ele que você deve procurar agradar em tudo. Por isso, por Ele ser o dono da sua vida, você deve procurar agradar a Ele em tudo. Vamos ver qual foi o efeito que o peixe que engoliu Jonas causou no coração dele. Vamos ver se ele se quebrantou. Vamos ver se ele se arrependeu. Vamos ver aqui o que aqui aconteceu. Então Jonas, do ventre do peixe, chorou ao Senhor. Olha, primeiro sinal bom, o profeta está orando lá no peixe.
Agora, como ele está orando dentro do peixe? Isso é um milagre de Deus. Como Jonas não morreu dentro de um peixe, dentro da água, 3 dias e 3 noites? Milagre de Deus. Deus não levou ele lá para matar. Deus levou ele lá para tratar dele. E Deus trata com o homem quando ele quer. Até debaixo da água, dentro da barriga do peixe. Esse é o nosso Deus, né, irmão? Até no fundo do mar, dentro de um peixe. Quando Deus quer tratar de alguém, ele engula ele aí, leve para o fundo. É aqui que eu vou tratar com ele lá. E ele não vai morrer. Eu vou deixar ele vivo. E depois eu vou trazer ele à vida de novo. Irmãos, isso é tremendo. Tem alguns que dizem que Jonas morreu e Deus ressuscitou ele. Mas não, Jonas não morreu não. Deus conservou ele vida exatamente para que ele se arrependesse. E você pode ver que ele está orando dentro do peixe, ele está vivo. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor e disse: na minha angústia, olha, está angustiado já, clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Mas Deus fez isso mesmo para ouvir o profeta. E do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. E a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Você sabe, né? Aqueles peixes, aquelas coisas rodeando a cabeça de Jonas, aquela coisa terrível dentro do ventre do peixe. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo, Jerusalém. Ele disse assim: Senhor, será que eu vou ver Jerusalém de novo? Já está quebrantado ele aqui. E as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até, os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha alma. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim, olha lá, quando eu estava para morrer, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, quando eu estava para morrer, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, isso ele está falando dos homens lá, abandonaram aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, e o que votei, pagarei. Detalhe aqui agora. Está quebrantado, não está o profeta? Está orando, está dizendo: eu quero ver o templo, Senhor. Mas tem um detalhe aqui agora. Onde é que eu sei que Jonas se arrependeu? Quando ele diz assim, ó: o que eu votei, eu pagarei. O que é que Jonas voltou, que ele vai pagar e que ele deixou de pagar? Todos os profetas, quando entravam na escola de profeta, eles faziam um voto. E o voto era falar tudo que Deus mandar e ir em todo lugar que Deus ordenar que eles fossem. Esse era um voto. Que eles faziam um voto com Deus, de pregar sempre o que Deus mandar e de ir a todo lugar que Deus disser, vá. Ele deixou de descumprir esse voto. Deixou ou não? Lá no ventre do peixe ele está dizendo assim: Senhor, eu vou pagar o voto que eu cumpri. Em outras palavras, eu vou pregar em Nínive. Eu vou pregar em Nínive. Agora eu vou. Foi a vontade de quem que prevaleceu aqui? Eu vou, Senhor, pregar em Nínive. Não tem jeito, né, Jonas? Você tem que ir. Você tem que ir, Jonas. Mas Deus é amoroso, não é? Olha o tratado do amor de Deus. Matou Jonas? Não. Só levou ele para dar uma passeada. Passeada boa. Jonas fez uma viagem que nós talvez não desse modo, né? Mas queríamos fazer. Que aventura, não é? Parece coisa de filme. Já viu aqueles filmes que o cara passeia lá por dentro da... Jonas passeou, mas não foi um contexto muito bom, não. Vamos ver o resultado. Versículo 10. Falou o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas a terra. Vai, meu profeta, já que você decidiu pagar o voto que fez, então vai. Agora você está prontinho para fazer a minha vontade. Agora você está pronto para ficar na terra, Jonas. Eu vou lhe colocar lá de novo. Veio a palavra do Senhor de novo, ai Deus. Segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela. É engraçado, né, irmão? Deus colocou ele lá e disse: eu vou dizer de novo o que você tem que fazer. Porque talvez você não escutou bem na primeira vez, Jonas. Talvez não fui claro com você, Jonas. Eu vou repetir, Jonas, o que você tem que fazer. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive. Que bela história, irmãos. No final, o nome de Deus foi glorificado, porque a vontade dele é a que prevaleceu. Vocês percebem como isso é magnífico, não é?
Irmãos, isso deixa claro para nós, para você que está aqui, devemos procurar fazer a vontade de Deus sempre. Não adianta. Se corremos para cá, Ele nos encontra. Se corremos para cá, Ele nos encontra também. E por muitos meios, tá? Escute, por muitos meios, Deus vai fazer e vai colocar você no centro da vontade dEle. Não importa o que Ele tem que fazer. Com Jonas Ele colocou dentro de um peixe. Conosco Ele faz como Ele quer, irmãos. Ele usa qualquer tipo de meio, até às vezes enfermidade, acredite, para trazer você para o centro da vontade dEle. Mas Ele traz. E no final, é a vontade dEle que prevalece. Esse é o nosso Deus, e nós devemos o amar por isso. Porque se Ele entregasse você a você mesmo, no final, você jamais ia encontrar o caminho do céu. Tem alguns que podem olhar para esse texto e achar que Deus foi um Deus controlador, assim, mau, que não respeitou o homem. E um Deus desse não é Deus, como alguém diz, que nada. Se olhar direito para o texto, esse é o Deus amoroso da Bíblia. Se Deus deixasse Jonas ir pelos seus caminhos, no final, ele não encontraria o caminho do céu. Quando Deus levou Jonas para debaixo do peixe, Deus mostrou que ama ele, que estava cuidando dele para que ele não se perdesse e se apostatasse de Deus e da fé. Então, muitas vezes, irmãos, Deus usa circunstâncias amargas e dolorosas para trazer os seus para o centro da sua vontade. Por isso, o melhor que temos a fazer, sabe o que é? É fazer logo a vontade de Deus. Porque no final, vai ser dele que vai ser feito. E que vai prevalecer. Irmãos, se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, eu quero fazer algumas perguntas à congregação. E fazer o que quiser, como quiser. Se é verdade que cada um pode fazer assim, então, porque Nadab e Abiú foi morto pelo próprio Deus, fulminados, quando entrou no tabernáculo para oferecer um fogo estranho ao nosso Deus. Não é verdade? Não é verdade, estão dizendo por aí, que pode se dirigir por qualquer jeito, pastor. Porque cada um tem um jeito, pastor. Essa igreja tem um jeito bíblico, né? Vocês dizem que é bíblico, que é histórico, reformador, mas tem outros que vai fazer de outro jeito. Se o outro jeito que o outro estiver fazendo estiver enquadrado na Bíblia, está tudo ok, está tudo certo, e o nome de Deus é glorificado. Mas se tiver qualquer invenção e dentro do homem, dentro do culto, da liturgia, da forma de servir, de obedecer, de fazer, aí vai ter problema. Vai ter problema porque Deus não aceita isso. Deus não aceita o seu jeito. Ele não aceita. Quando se fala de culto, não. De servir, principalmente. Tem que ser do jeito dele. Sabe por quê, irmãos? Nós devemos dar razão a Deus. E Ele está 200.000% certo. Porque Ele é santo, sem pecado. Nós não. Vou repetir. Tem que ser do jeito de Deus, porque Ele é santo. Do jeito dele, as coisas serão santas, retas, puras, verdadeiras. Se for do meu jeito, há pecado na minha natureza ainda. Eu vou macular o culto a Deus, eu vou manchar o culto a Deus, e esse culto, ao invés de ser santo, será profano. Mas quando o Deus santo cria a forma de culto que Ele quer ser adorado e nos ensina como fazer, aí sim dará certo, será santo, sairá conforme a vontade dele, boa, perfeita e agradável será a Deus. Você entende por que tem que ser do jeito de Deus? Porque Ele é santo, santo sem pecado. Então a Bíblia também é santa, é pura, as palavras é puras, são de Deus, o ensino é puro, é santo. Por isso o culto tem que ser conforme ela, porque é a garantia que Deus tem da sua própria palavra, e é a garantia que Deus dá para nós, que Ele vai receber o nosso culto. Deus só dá a garantia que vai receber o seu culto e a sua adoração se você for fiel
a sua palavra. Por isso não pode haver desvios. E não pode ser do seu jeito, irmão. Então, é uma pergunta retórica você parar para pensar. Você que está aqui, esqueça essa ideia que você pode ser do seu jeito, andar do seu jeito, falar do seu jeito, vir à igreja do seu jeito. Não, não pode não. Você não é dono de si mesmo. Nós lemos naquele dia, você é templo, você é santuário, o Espírito habita em vós. Você não sois de vós mesmo, mas é de Deus. É tanto que a Bíblia diz: aquele que destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. E como é que acaba o texto? Porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo. Você percebe isso? Nós devemos temer, irmãos. Isso nos enquadra a posição que Deus quer que nós estejamos. Isso nos enquadra a posição que Deus quer que nós se chegamos ao culto. Isso nos enquadra a posição que Deus quer que nós tenha no dia do Senhor. É isso. Essa ideia que está sendo pregada aqui tem tudo a ver com a ideia de culto, de serviço, de adoração. É isso. O culto que não agrada a Deus. Qual é o culto que não agrada a Deus? O desleixado. O serviço que não agrada a Deus. Qual é o serviço que não agrada a Deus? Aquele que eu faço do meu jeito. Pode ter certeza que está desagradando a Deus. Ainda bem que eu trouxe um texto bem bom aqui para ficar claro. Para não ficar na ideia do pastor, né? Não é o pastor que está colocando as ideias dele. Não, é a Bíblia mesmo. Você viu, Jonas? Aí o cara que quis fazer do jeito dele. Correu de Deus, fugiu, entrou num barco, pagou a passagem. Não deu certo. No final ele disse: eu estou fugindo da presença de Deus. Mas a presença de Deus estava lá, deixando as águas agitadas. Então não adianta o crente, o cristão, você fugir da presença de Deus para não fazer conforme Ele quer. Não adianta. Não adianta. Por isso, irmãos, esse é um fato a dizer: as águas às vezes ficam agitadas. Porque nós temos um eu dentro de nós, sabe? É uma palavra que chama assim, eu, que gosta de fazer do nosso jeito. Mas gosta. Aí às vezes assim, não vou relaxar domingo. Não, mas domingo é dia do Senhor. Não, mas eu acho que é um filme, tá? Isso é do seu jeito, meu. Domingo não é dia, relaxe. Mas relaxe escutando louvor, lendo, orando, preparando o coração, respeitando o seu Deus. O Deus que lhe espera, que está ali presente, que lhe vê, que lhe sonda, que lhe conhece. O que é que nós estamos fazendo? Isso é tão importante, essa mensagem. Não vai dar nem para pregar toda, porque eu não quero passar do horário. Outro dia eu prego ela de novo, eu continuo ela aqui, não tem problema. Mas isso aqui já é importante para nós entendermos, irmãos. Não é do nosso jeito. Servir a Deus é uma coisa tão séria, eu acho que ficou claro aqui para nós, sim ou não? Ficou claro que servir a Deus é uma coisa séria, mas tem gente que ainda leva na brincadeira isso. Ainda leva, tira Deus como, sei lá, Papai Noel mesmo, né? Alguém que não está vendo Ele, alguém que não está em todos os lugares, alguém que não é onipresente, que está na sua casa lá, que está lhe vendo, que os olhos dele veem cada ação, como você trata o domingo do Senhor, como você trata o culto e adoração, como você trata o serviço a Deus no seu cotidiano, como você serve a Ele, sabe? Se é do seu jeito, vendo, desejando, olhando, cobiçando, ou se é do jeito dele, negando a própria vontade. Todo dia vivemos um culto, você não sabe disso? Todo dia vivemos um culto a Deus, estamos sempre em espírito, estamos sempre em batalha, sempre orando, mas a pergunta é: como nós estamos fazendo isso? Do nosso jeito ou do jeito de Deus? Isso é importante nós sabermos, irmãos. Isso é um texto para colocar cada um de nós no lugar. Antes que as águas fiquem furiosas. Não vai ser do seu jeito no final. Eu prefiro fazer logo, sabe? Mutilar a carne, que é uma mutilação, eu sei.
Negar, matar a carne. O que você mata, ela vai matar um dos dois. É uma guerra. Todos nós sabemos aqui, não tem super-homem aqui. Ninguém aqui dá uma de super-homem. Eu nunca dei. Nós somos falhos e pecadores. Mas isso não é desculpa para andar pecando. A Bíblia manda nós ser santo. E para ser santo tem que fazer o quê? Matar essa carne. Negar a si mesmo. Só que o problema é que nós não estamos usando os meios. E é esse o problema todo. Irmãos, é um problema geral nisso. Eu consigo ver de forma clara. Você sabe que é fraco, mas não usa a ferramenta para ficar forte. Isso é pecado. Você sabe que é inclinado às tentações desse mundo, mas não faz nada para se fortalecer nele. Não ora mais, não jejua mais, não guarda a vida, não santifica, não lê mais. Vive uma vida aquém, relaxada, sem ler, sem orar, sem fechar quarto, sem jejuar. E quando peca, perdão, Deus, perdão. Não, irmão, pelo amor de Deus. Vamos fazer algo, nós precisamos servir a Deus no jeito de Deus. E qual é o serviço que Deus nos deu? O serviço que Deus nos deu foi andar conforme a sua palavra. É por isso, irmãos, que, sei lá, está normalizando. É tanta normalização de pecado, irmãos. É tanta aconchego com o pecado. Só que, irmão, isso não é para cristão verdadeiro. Não é. Cristão verdadeiro odeia o pecado. Ele luta. Ele ora se for possível, ele jejua por uma tentação que ele está vendo que está sendo fraco. Ele fecha o quarto, deixa a tela de televisão, deixa o telefone e vai para a batalha espiritual. Ele quer ser santo, ele quer agradar o seu Deus, ele não quer envergonhar o Pai, ele não quer pecar contra Deus, ele não quer andar em queda, ele quer lutar, ele quer ser santo, ele quer aparecer com o seu Senhor. Aleluia. Ele quer, ele deseja isso dentro dele ardentemente. E ele fica triste quando ele peca. Esse é o sentimento do cristão, irmão. Esse é o sentimento do cristão. Ele quer adorar a Deus do jeito de Deus, não do seu jeito. E se alguém faz isso em paz, se alguém faz do seu jeito em paz, tem alguma coisa errada, irmão. Tenho que dizer isso. Tem alguma coisa errada. Então não é do nosso jeito. Isso ficou claro em Jonas. E para que fique mais claro, Deus matou 2 rapazes. Escute isso. Deus matou 2 rapazes que de repente eles decidiram, assim como Jonas, só que foi um contexto um pouco diferente, de culto mesmo, né? Jonas já foi de serviço, né? Servir, culto, tá tão ligado, mas Jonas foi Deus mandando ele servir, cumprir uma missão, que é uma missão eclesiástica, que é uma missão de adoração, que é uma missão de obediência. Você está servindo a Deus. Quando você prega, você está servindo a Deus. Já Nadab e Abiú foi na questão de culto mesmo, na presença, dentro do lugar santo. Eles estavam lá fora, diz Flávio José, o historiador, que eles estavam embriagados. Mas escute bem, a ordem de Deus foi uma só, como é para nós também. Quando for acender o fogo do altar, tem que ser da brasa que está dentro do altar, não pode ser de fora. Eles bêbados, embriagados, provavelmente, só podia para fazer uma loucura dessa, ou se estavam sã ou bêbado, eles zombaram da santidade de Deus. Pegaram, acho que fizeram uma fogueira, sabe, fora do tabernáculo, pegaram umas brasazinhas assim da fogueira, entraram dentro do tabernáculo e colocou no altar. Vamos ver o que aconteceu com eles. Levítico capítulo 10. Eu já contextualizei para vocês, para quando vocês leem aí, já entendeu o que foi que aconteceu, não precisar eu explicar novamente por causa da hora. Eu vou explicar só até 9h15, tá, irmãos? Para não ficar tarde mais, para nós ter a comunhão, e depois eu continuo, não tem problema nenhum. Eu creio que Deus já falou com todos nós aqui essa noite. Levítico capítulo 10. Eu espero que esses textos me tragam um temor, né? Assim, algo que você pare a partir de hoje para pensar no que está fazendo, como está servindo a Deus.
Como está preparando o seu coração, como está vindo adorar, se é conforme Ele manda, com gratidão, né? Com ações de graça, com contentamento, com reverência, ou se é de qualquer jeito assim, cumprindo só uma agenda mecanicamente. Vamos ver aqui o que aconteceu. Todos encontraram aí? Vamos lá? Levítico capítulo número 10, versículo 1. Vamos lá? Nadab e Abiú, filhos de Arão. Filhos de quem? Quem é Arão, irmãos? O sumo sacerdote de Israel, tá? Filhos de Arão tomaram fogo e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenará. Como é? Deus não tinha ordenado que fosse feito assim. Mais uma vez o homem tentando fazer do céu. Deu certo, irmãos? Vamos ver se deu. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Só tem filhos de 2 sumos sacerdotes. Esse é o Deus da Bíblia, irmão. Esse é o dele. Esse é o nosso Deus, o Deus de Cristo. Esse é o Deus que não é o Deus que estão pintando aí fora, claro, né? O Deus que pintaram aí fora está muito diferente desse aqui. Esse aqui mata, esse aqui joga dentro da boca da baleia, esse aqui tem que ser do jeito dele. É diferente do que está lá fora. Isso é para que fique claro para cada um de nós que estamos aqui de uma forma clara, como água. Não é do seu jeito. Não pode ser e não deve ser. É mais seguro, cristão, você que está aqui, que seja do jeito de Deus. Primeiro, você está seguro na sua palavra. Segundo, você está cumprindo a palavra de Deus. Terceiro, você tem confiança nas suas promessas. Olha os benefícios que faz que você faça como Deus lhe ordenou. Segurança por quê? Porque tem promessa para aqueles que obedecem a sua palavra. Tem promessas gloriosas, de bênçãos, de paz. Tem promessas, mas tem maldição também para aqueles que se opõem e decidem fazer do seu jeito. Nós vimos acontecer com alguns aqui isso. Eu não vou lembrar e vou citar nome aqui. Mas percebe, eu só estou trazendo vividade para a palavra, para vocês entenderem, trazendo para o nosso contexto. Porque talvez você diga assim, mas isso não se cumpre, pastor, não se cumpre. Observe ao seu redor e veja, pense. Pessoas que firmaram aliança com o Senhor, mas quiseram fazer do seu jeito. Nunca dá certo, irmãos. Deus não é menino. Deus é santo. E com esse Deus eu tenho que tratar assim como Ele é. Deus é o quê, pastor? Santo. E eu devo tratar como? Menos do que isso? Não. Eu não devo tratá-lo como menos do que isso. Ele é santo. 3 vezes santo. Ele não é uma vez santo. Ele é 1, 2, 3 vezes santo. É o nosso Deus. E eu vou tratar Ele como menos do que isso. Brincar com Ele ou fazer do meu jeito. Olha aqui o que aconteceu com aqueles que tratou eles menos do que isso ou brincou com Ele. Entrou no templo lá, ofereceu no tabernáculo, Deus matou os 2. Agora quer ver como é a santidade dele, que Ele se importa? Lê comigo, continue aí. Versículo 3. Falou Moisés a Arão isto. É o que o Senhor disse. Mostrarei o quê? A minha o quê, igreja? Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, o pai Arão se calou. O que é que Deus está preocupado mesmo aqui? Com a sua santidade. Quem prestou atenção que Deus diz assim? Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim. Você entendeu mais ou menos o que Deus está querendo dizer, né? Todos que se chegaram a mim, vai se chegar como agora? Com reverência, com temor. Porque quando eu matei Nadab e Abiú, todos vão saberem que para mim
não pode ser de qualquer jeito. Não pode. Quando Deus diz que vai mostrar a santidade dele, é exatamente isso que ele está dizendo. As pessoas vão saberem que eu matei Nadab e Abiú, porque eles profanaram o meu lugar santo e ofereceram fogo estranho. Fogo estranho era um culto inadequado, sem estar na lei de Deus. Então, escute bem, no começo do texto você leu que eles trouxeram algo que Deus não ordenará. Deus foi e matou. Mais embaixo, Deus diz que vai mostrar a sua santidade naqueles que se chegarem a mim. Mas quem foi que chegou a eles primeiro? Nadab e Abiú. Deus está falando de que aqui? De culto. Deus está dizendo, depois deles, aqueles que se chegarem a mim, para me cultuar, como eles fizeram, eles vão se chegar, mas agora da maneira correta. Porque eles vão lembrar que aqueles que se chegou, querendo fazer do seu jeito, e oferecendo fogo estranho, e fazendo algo que não estava na minha palavra, eu os consumi. Eu os consumi. Você percebe, irmãos, isso? Isso é o nosso Deus. Mostrarei a minha santidade naqueles que chegarem a mim. Aí você pode dizer assim, mas pastor, eu estou lendo Levítico. Levítico é lei. É Antigo Testamento, pastor. Você não pode aplicar esse texto aqui a nós. Pode, é para nós também. Porque Deus não mudou. Você quer ver que Deus não mudou? Está vendo esse fogo aqui, consumidor? Vamos ver ele aqui em Hebreus, no Novo Testamento. Abre aí. Abre aí ele aí. Vê se é o mesmo fogo. Vamos lá. Agora eu quero fazer vocês entenderem. Lá estava falando de quê? De culto. Não foi isso? Aqui vai falar sobre culto também. Mas no final tem uma palavrinha mágica. Veja aí, Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28. Lembre que Deus, a Bíblia diz que Deus os consumiu. Não foi isso? Os consumiu. Então Deus é fogo consumidor, né? Porque o que consome... Vamos lá. Todos encontraram? Deixa só o varão aqui encontrar. Para que a igreja leia em voz alta esse texto. E para que fique claro que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Vamos ler, está escrito assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos. De que modo? Agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia! Louvado seja Deus! O nosso Deus não mudou. Perceba, meu irmão. Retenhamos a graça pela qual fazemos o quê? Sirvamos a Deus. De que modo mesmo? Não, do meu modo. De modo agradável. Agradável a quem? A mim? De modo agradável a Deus. Irmãos, acredite, quem está ligado, eu creio que todo mundo está ligado no culto aqui. Esse texto aqui, ele é um selo para tudo aquilo que eu acabei de falar aqui, do começo até aqui. Porque desde o começo até aqui eu estou falando de culto que agrada a Deus, culto que desagrada a Deus, o culto que tem que ser do jeito de Deus e não do seu jeito. Aí vem Hebreus, olha que texto, não é? E diz assim para nós, não precisa ler não agora. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Em todo momento nós estamos falando de aqui? Serviço. Agora, olha que engraçado. O autor falou de que modo você vai fazer isso, cristão. De modo agradável, com reverência e santo temor. Explica ou não o que eu estou pregando aqui desde o começo aqui? Agradável, não a você, mas a Deus. Reverência e santo temor. Mas o autor diz até o porquê você tem que fazer assim. Porque o nosso Deus, o seu Deus, sabe o que ele é? Ele é um fogo consumidor. É melhor você escutar esses simples homens aqui essa noite. Esse simples homem que vos prega para vocês. Eu acho que você seria muito sábio se você guardar essas palavras. Porque Hebreus acabou de colocar um selo
em tudo que eu vos disse aqui essa noite. O culto tem que ser sim, meu irmão, venha, mas tem que ser de modo agradável, de modo que agrade a Deus. Nadab e Abiú agradou a quem? Quando eles fizeram aquilo ali? A eles mesmos. O que é que Deus fez? Usou esse fogo consumidor aqui, né? Que o texto está dizendo, foi isso? Esse mesmo fogo aqui é o fogo de lá. Quando alguém quis agradar a si mesmo, o que é que faltou mais Nadab e Abiú? Que alguém pode lembrar aqui? Reverência. Faltou reverência. Aí Deus matou eles. E o que está dizendo aqui o texto? Tem que ter o quê? Reverência. E o que mais? Temor. Temor. Isso é uma coisa que não pode sair do nosso coração e do seu, cristão. O temor faz que você não faça as coisas conforme a sua vontade. O temer a Deus em lembrar que Deus é santo faz que você cultue, sirva, trabalhe para Deus da maneira de Deus e não da sua. E não da sua. Eu posso citar outros versículos aqui, Caim e Abel. Se realmente Deus se agrada de todo o culto, Ele aceitou dos dois. Aceitou de quem? De Abel. Por que o de Caim não? Mas não é todo culto que agrada a Deus? Os dois não ofereceram ao mesmo tempo? Não conversaram os dois? Ei, Caim e Abel, vamos oferecer um culto a Deus, vamos. Eles conversaram com Adão um pouco, né? Adão, como era Deus? Adão passou as informações, né, de Deus. Mas eu acho que só um. Olha que interessante isso. Escuta isso. Você acha que Caim e Abel chegou lá, vamos oferecer um culto a Deus? Vamos, oferecemos agora. Sem conversar com o pai? Claro que não, irmãos. Toda a informação que eles tinham de Deus, quem passou para eles? Adão. Agora, olhe bem uma coisa, eu quero chamar a atenção da igreja. Nenhum deles se interessou pelo que o pai falava. Temeu, foi captando, guardando as informações. Aí foi ele que criou tudo que você está vendo aqui. Foi ele que criou os animais, as árvores, o sol, a lua, tudo. Um foi temendo, sabe? Um foi guardando isso, um foi entendendo que esse Deus é grande. Já outro, como alguns, fez pouco caso da pregação de Adão, sabe? Não é assim às vezes na igreja? Tem uns que segura a palavra, guarda. Você vê a progressão desses. Você vê que esses avançam, muda a vida, avança em santidade, avança em maturidade. Já tem outros que escuta por escutar, mas nem está sendo pregado. Pois é, mas esse não agrada a Deus. Porque esses é aqueles que faz do seu jeito. Abel não, Abel observou bem. Sabe o que ele fez? Ele disse assim, rapaz, mediante as informações que meu pai trouxe para mim, para esse Deus, só o melhor. Ai, que lindo é isso. Para esse Deus, só a primícia. Não tem outro jeito. Aí Abel foi lá e pegou um cordeiro seu, o melhor que tem, sem mancha, novo, macho, sem defeito, o melhor, o mais bonito que ele tinha, porque ele entendeu que para Deus, para o culto a Deus, tem que ser assim. Tem que ser o melhor, meu irmão. Tem que ser o seu melhor, o melhor de nós. Tem que ser para Deus. Ou não tem outra forma de agradá-lo? Não tem. E isso é a luz da Bíblia, não é a ideia do pastor. Abel entendeu isso e pegou o cordeirinho dele, o melhor. Tinha vários, mas ele saiu caçando o rebanho e disse, não, esse não, esse não, esse não, esse. Esse aqui vai agradar a Deus. Esse é o melhor que eu tenho, Senhor. Talvez ele orou assim. Eu espero que o Senhor aceite e responda o sacrifício. Esse é o melhor. Pode ver, Senhor, dentre todos aí. Esse é manchado, esse é diferente, mas esse aqui é a ovelha mais linda que eu tenho. É assim que nós temos que fazer em culto a Deus. É assim que você tem que sair de casa, é assim que você tem que chegar aqui, é assim que você tem que servir a Ele na rua, em casa, em qualquer lugar. Ofereceu, colocou lá no altar. Aí vem Caim. Eu espero que você não seja um crente Caim, irmãos. Lavrador ele era. Verdura, fruta. Olha umas frutas boas lá. Essa aqui não, essa aqui é a minha preferida. Essa aqui eu plantei, olha, Deus que Deus para me crescer, vou dar para Deus nada. Aí eu tá lá. Vou pegar essa aqui, tá meia boazinha, meia boca, meia ruim, meia boa. Botou lá, no altar. Bom, Deus sempre respondeu
oferta e culto com o quê? Com fogo. Tudo indica, eu vou falar tudo indica porque a Bíblia não diz, mas provavelmente só tem esse sinal, não tem outro. Oraram lá, caiu fogo no sacrifício de Abel. E no de Caim só vento batia para um lado e para o outro. Ele viu o sacrifício do irmão, olhou para ele, nada. E aí nós já sabemos o que aconteceu, não sabe, igreja? Ele matou o irmão por inveja. Porque Deus aceitou o sacrifício de Abel, porque fez da forma que agrada a Deus. E Deus olhou para o dele. Agora tem uma palavrinha aqui em Gênesis que eu quero que você leia. Abre aí Gênesis aí. Ele fica bem chateado, sabe, que Deus não respondeu ao sacrifício dele. Vamos ver o que Deus fala para ele, vamos lá. Gênesis 4. E vamos para Hebreus, vai acabar a mensagem, tá, igreja? E eu continuo na quinta. Vamos lá. Gênesis 12. Gênesis 12, 4. Dois. 3. Vamos lá, todos? Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe da onde? Das primícias do rebanho. E da gordura deste se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito. Aleluia! Em outras palavras, se você fizesse como Abel, meu filho, não é certo que eu aceitaria o seu sacrifício, o seu culto. Poxa, mas você fez do seu jeito, Caim. Você fez da sua maneira. Você agradou a você mesmo. Então eu não aceitei. Deu para entender aí, irmãos? Deu para entender? Vamos para Hebreus acabar a mensagem, porque a hora já se passou. Vamos lá. Hebreus capítulo 13. Sabe por que meio você vai oferecer esse sacrifício? Ele só chega se você tiver em comunhão com Cristo. Se você não tiver em verdadeira comunhão com Cristo, ele não vai passar do teto o seu culto. É preciso que você esteja num serviço santo, de comunhão, de entrega, de prioridade com Cristo. Porque só por meio dele é que você pode oferecer sacrifícios de louvor a Deus. Eu acabo a mensagem aqui. Hebreus 13, 14. Vamos lá, vamos ler. Acaba a mensagem hoje, que então continua até o final. Vamos lá, Hebreus 13, 14. 15, na verdade, 15. Vamos lá. Vamos pegar do 14, que pegamos uma promessa também. E essa promessa é para aqueles que servem a Deus do seu jeito, do jeito de Deus. Vamos lá? Deixa os irmãos encontrar, vamos ler em voz alta. Do 14 e 15. Encontrou aí? Vamos lá, igreja, todos nós. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. De novo, vamos soltar. Toda a igreja, vamos ler em voz alta, por favor. 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Louvado seja Deus, irmãos. Por meio de Cristo é que nós oferecemos a Deus sacrifício de louvor, e assim confessamos que somos de Deus mediante a morte de Cristo. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de ser louvado. Só lhe deu glória.